Muito pouca gente já ouviu falar nesse grupo de pessoas que dançam em um giro quase perpétuo, dentro aí de uma espécie de um estado de transe, em que se comunicam com o que diversas pessoas aí chamam de astral superior, comunicação com o divino, ou outras denominações, dependendo da base religiosa de quem vê ou conhece o fato. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Segundo os membros de uma seita chamada seita Sufi, os praticantes dessa dança, chamados derviches, enquanto eles estão dançando, eles entram em contato com a sabedoria universal, que pode ser chamada por outros praticantes de ocultismo ou praticantes de religião de diversos nomes. Pode ser chamado de astral superior, pode ser chamado até de Valhalla, pode ser chamado de Keter, Tikkun e até de inconsciente coletivo, segundo os seguidores de Jung, ou até mesmo os arquivos acásicos. Pessoal, estamos na terra dos derviches. O que vocês vão ver agora é uma dança dos derviches, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores o que são os derviches. Se vocês realmente quiserem conhecer a dança dos derviches, deem uma olhada aqui. Vocês já leram Khalil Gibran? Vocês já leram o Profeta de Khalil Gibran? Os derviches, eles são da mesma religião do Khalil Gibran. É uma espécie de uma dança em que eles rodam e entram num transe. E é uma coisa espetacular. Eles ficam horas e horas e horas rodando e dançando. Os membros dessa seita, os sufis, são também conhecidos como amigos da verdade. Os construtores ou mestres também são conhecidos como o povo do caminho, como os essênios pré-cristãos e muitas outras denominações. Um exemplo importante que eu posso dar sobre isso é de Khalil Gibran. Quem não leu Khalil Gibran em sua obra, principalmente a sua obra mais famosa, que é o Profeta, se alguém não leu o Profeta, eu recomendo fortemente, seja membro de qualquer religião, leiam, porque é um livro muito interessante, que traz muito ensinamento. E esse livro, ele contém uma boa base aí da filosofia dos sufis. O livro, ele fala de um mestre sufi visitando uma cidade e numa praça pública ele responde perguntas dos moradores. Em uma das passagens, que eu considero uma passagem talvez a mais interessante, o que para mim fez muito mais diferença neste livro, fala assim: depois, uma mulher que trazia uma criança ao colo disse: fala-nos das crianças.
E o mestre respondeu: os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas vivem na casa do amanhã, que vós não podereis visitar nem em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós. Pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Às vezes eu fico pensando, gente, como um texto antigo dessa forma pode ser tão atual. Ainda aqui no Ocidente é muito arraigada a ideia de que os filhos são propriedade dos pais, né? Que os pais têm controle sobre os filhos, que os filhos têm que ser aquilo que os pais não foram, e os pais implantam os seus anseios em cima do filho, dizendo: o filho vai ser a minha continuidade. Há uma grande sabedoria nesse texto que é derivado da filosofia sufi. O livro O Profeta, ele torna a realidade dos fatos uma realidade extremamente poética. Quem já viu, como eu, os sufis dançarem, fica perplexo com o tempo em que essas pessoas ficam girando em torno de si mesmas por horas, sem sentirem absolutamente nada. O primeiro engano das pessoas que têm contato pela primeira vez com o sufismo é o de achar que é uma seita mística muçulmana. Alguns autores também definem a origem como sendo islâmica. No entanto, alguns outros autores, com os quais humildemente eu concordo, preconizam a existência muito anterior a Maomé. Eles ficam horas e horas e horas trocando energia. A mão para baixo pegando energias da Terra e a mão para cima pegando energia cósmica. Seria uma espécie de ligação entre o céu e a Terra. Pessoal, esse é um dançarino, ele é um sufi. Na realidade, o nome dele é derviche, de uma religião chamada sufi. É uma religião que as pessoas renunciam a tudo. Sufi quer dizer mendigo, pedinte, mendicante. Eles ficam horas e horas e horas dançando numa espécie de um transe. Uma das mãos está para cima e a outra mão está para baixo. Isso quer dizer que ele está trocando as energias da Terra com a energia cósmica. As religiões têm em suas práticas e doutrinas algo do sufismo. Segundo alguns estudiosos mais, digamos assim, crédulos, o sufismo possui mais de 70 mil anos, com existência anterior ao dilúvio sumério. Né? Quem não leu o dilúvio sumério, eu recomendo ler a epopeia de Gilgamesh. Tá? Mas isso é uma teoria que ainda precisa ser aceita pelos meios científicos e acadêmicos. O sufismo tem penetração até nos contos das Mil e Uma Noites, e alguns esotéricos afirmam que Hermes Trismegisto e Zoroastro seriam aí os seus primeiros mestres. A origem do termo sufi também é discutível, pois alguns linguistas definem como uma mistura de persa, aramaico, árabe e grego. O significado dessa palavra pode ser a túnica utilizada por Jesus Cristo, puros, sábios, e até mesmo a contração do termo Ein Sof da Cabala, que é chamado de sabedoria compartilhada. O pensamento sufista está contido nas ideias de pensadores como Roger Bacon, Raymond Lully,
São João da Cruz e outros. O sufismo também é dividido em ordens, também chamadas de táricas, que ficam mais ou menos em torno de 97, espalhadas no continente asiático, Oriente Médio, África. Inspirador de muitas sociedades secretas, religiões, pensamentos filosóficos de grandes mestres, o sufismo permanece uma filosofia de beleza ímpar e ainda desafia os maiores eruditos. Sufi é aquele que está morto para o si mesmo e vive da verdade, tendo transcendido as limitações humanas. Sufi é aquele que alcançou Deus. Eu morri como um mineral, uma pedra, e me tornei uma planta. Eu morri como uma planta e renasci animal. Eu morri como um animal e depois eu era um homem. E muitas vezes eu morri e vivi como homem. Por que eu deveria temer e me perder na morte? Todas as vidas passam, até mesmo a vida dos anjos. Somente Deus é imperecível. Quando deixei de ser uma alma angelical, eu passei a ser algo que a mente nem pode conceber. Deixe-me não existir. Deixe estar na não existência. Deixe-me voltar para ele. Essa religião super interessante, carregada de mistérios. Eu recomendo, na internet existem muitos vídeos que mostram essa dança sufi e explicam mais detalhadamente todo esse ritual. Eu recomendo a todos vocês olharem esses vídeos na internet. E eu tive a honra, quando estive no Oriente Médio, de ver pessoalmente esses monges dançando. Existe por dentro, como base, por fora dessa filosofia, um grande mistério esotérico e exotérico. O fato, por exemplo, dos sufis dançarem com uma mão para cima e uma outra mão para baixo, fazendo aquela ligação de Keter com Malkut, fazendo aquele caminho, e ele mesmo se transmutando em uma árvore da vida, nós vamos ver que dentro dessa crença, dentro dessa dança, existem significados de origem muito mais profundas. O intuito desse vídeo não foi abranger a totalidade do ensino sufi, porque é bastante complicado, né? São estudos de uma vida, mas fazer com que vocês entendam e procurem pesquisar esta grande filosofia, né? Essa coisa muito linda. Leiam o livro Profeta, de Khalil Gibran, que vocês vão entender a profundidade e a poesia que existe dentro da crença sufi. Um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alt.